E agora vem a informação de que Israel, nesse momento nós temos uma epidemia de H3N2 em Pernambuco. Agora, Israel detecta primeiro caso de flurona, foi o apelido que eles deram para essa combinação da dupla infecção por influenza e Covid. Uma senhora grávida com sintomas leves está hospitalizada. Para entender melhor este caso, nós vamos conversar agora com infectologistas Adilson Westemer. Adilson, muito bom dia, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan nesta manhã de domingo. Qual a probabilidade disso acontecer? É comum essa dupla infecção? Bom dia, William. Bom dia, Kalina. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. A Covid é uma pandemia. O influenza, essa variante nova H3N2, ela começou a causar agora uma epidemia no Brasil, agora em Israel e em várias outras partes do mundo. Ambas as doenças são transmitidas por vias respiratórias, através do ar, tá? Então, não é improvável que no meio dessa pandemia surjam casos de infecções pelos dois tipos de vírus. A vantagem é que para influenza existe um tratamento específico já liberado há muitos anos. Para a Covid, as drogas ainda estão em fase de teste, já existem alguns tratamentos liberados, tá? E também já existe um certo controle e um melhor manejo para essas doenças. Oi, doutor, bom dia. Mas a junção dessas duas infecções pode provocar uma doença mais grave? E o senhor estava falando sobre o tratamento para uma ou para outra, eles conflituam ou não? Bom, em relação ao tratamento, não há conflito, não, tá? São medicamentos diferentes que existem e não há problemas de interações medicamentosas, desde que sejam confirmadas as duas infecções. Em relação à gravidade, o que nós vemos é que tanto a influenza quanto a Covid-19, na grande maioria das pessoas, as manifestações são leves. O que nós temos que ficar de olho são nos grupos de risco. Por exemplo, o caso que vocês citaram de uma mulher gestante, a mulher gestante é um grupo de risco para ter complicações por infecção por influenza. Então, ela certamente deverá ser tratada também. E na Covid-19 também temos observado que as grávidas também têm um comportamento de complicações. Entretanto, essa nova variante, a Omicron, ela parece não ser um vírus tão agressivo. Ele se transmite com mais facilidade, existe uma certa dificuldade da sua proteção em relação às vacinas atuais disponíveis, entretanto, a doença é menos grave. Doutor, e a gente conversando com as pessoas, aquelas que pegaram a H3N2, falam o seguinte: olha, os sintomas são muito parecidos com o Covid. E aí fica a dificuldade que nós temos para esse diagnóstico. E ele é necessário porque para H3N2, como o senhor falou, nós temos medicamento. Para Covid, não. Então eu pergunto ao senhor, o Brasil hoje em testagem está indo bem? O que eu devo fazer se eu apresentei qualquer tipo de sintomas? Minha garganta está arranhando, eu estou com coriza. Eu preciso ir imediatamente para o hospital? Sim, a testagem é fundamental para que a doença seja controlada através do bloqueio. Porque a Omicron, ela causa uma doença leve. Entretanto, ela é mais transmissível. Se as pessoas que têm sintomas leves não procurarem um diagnóstico e não se isolarem, a doença vai continuar sendo transmitida de pessoa para pessoa. Portanto, a testagem em grande quantidade é fundamental, tá? O exemplo que foi dado agora na entrevista em relação ao que os cruzeiros estão fazendo de testar as pessoas que estão participando desse momento de lazer, é importante porque a partir do momento que se detecta alguém infectado, essa pessoa é automaticamente bloqueada, tá? E o papel da vigilância em saber quais foram as pessoas que tiveram contato com ela, ainda que não tenham tido sintomas nenhum, também deverão ser testadas nos próximos dias, justamente por quê? Porque são doenças que, na grande maioria das vezes, não apresentam sintomas.
O influenza, por exemplo, a pessoa começa a transmitir para outras pessoas um dia antes de apresentar os primeiros sintomas. Então, eu começo a transmitir a doença hoje e a sintomatologia só começa a aparecer amanhã. Quando eu resolvo procurar o atendimento médico, no segundo ou terceiro dia da doença, olha só para quantas pessoas eu já transmiti essa doença. E a Covid, nós sabemos que a grande maioria das pessoas não tem sintomas. Então, se não houver testagem em massa, em grande quantidade, o controle dessa pandemia será mais difícil. Controlar a pandemia também com a vacinação, doutor. Mas existe uma dúvida por parte da população se pode tomar a vacina da influenza e a vacina contra a Covid também ao mesmo tempo, ou tem que ter um intervalo entre uma ou outra? Em 2021, existia uma recomendação de que deveria haver um intervalo de 4 semanas entre a vacina da influenza e a vacina da Covid. E a preferência era que as pessoas tomassem primeiro a vacina da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde já está fazendo teste, já existem estudos demonstrando de que é segura a vacinação de influenza e Covid-19 juntas. Tá? Agora, cabe ao Ministério da Saúde, aqui via Programa Nacional de Imunizações, fazer essa liberação de administração tanto da vacina da Covid quanto da vacina da influenza. Agora, doutor, nós estamos ouvindo muito, os sintomas da Omicron são mais leves, ela não mata tanto, é o que a gente tem ouvido. Observando, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós tínhamos uma taxa de contaminação de 0,77, isso passou para 5,5 pós-Natal. Então, podemos imaginar que a confraternização do Natal provocou, em função da aglomeração, um maior número de casos. Já temos um alerta por parte da Organização Mundial de Saúde. O próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou na possibilidade do aumento do número de casos agora após festa Réveillon. O que nós podemos esperar? O que os senhores estão monitorando neste mapa de contágio de Covid e de H3N2? Pois é, o fato das pessoas se reunirem sem a proteção individual, tanto na rua quanto em ambientes fechados, isso, sem sombra de dúvida, é um motivo para facilitar a disseminação dessas doenças, tanto da H3N2, influenza, quanto da Covid-19, quer seja pela Omicron, como qualquer outra cepa do vírus que já prevalece aqui no Brasil. No Brasil nós temos a Delta, nós temos a Gama, enfim, e agora a Omicron chegando. E possivelmente o número de casos deve aumentar nos próximos dias, justamente por essas razões das festividades de final de ano, e possivelmente a Omicron se torne também a cepa prevalente aqui no Brasil, como tem se tornado a cepa mais prevalente em outros países onde ela tem causado o aumento do número de casos, como na Europa, por exemplo. Doutor, e o Ministério da Saúde anunciou que deve começar a vacinação em crianças de 5 a 11 anos na primeira quinzena agora de 2022. Mas muitos estados, governadores, muitas pessoas têm criticado a adoção de uma consulta pública e também da necessidade de prescrição médica para essa vacinação. Gostaria de saber a opinião do senhor. Olha, em primeiro lugar, a vacina já está disponível. Nós já vacinamos muitas pessoas aqui no país, mais de 70% da população brasileira já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Nós temos as vacinas nos postos de vacinação. As crianças entre 5 e 11 anos já deveriam estar sendo vacinadas. Em relação à prescrição médica, eu não concordo. Nós temos um programa nacional de imunizações onde mais de 20 tipos de vacinas são distribuídas gratuitamente para a população em geral e não há necessidade de prescrição. A prescrição de vacinas, elas são necessárias em situações específicas, para pessoas com doenças específicas que não estão contempladas para alguns tipos de vacinas e que devem ser liberadas mediante prescrição via centros de referências de imunobiológicos especiais.
para controlar essa pandemia, não há necessidade de prescrição médica, não. Eu acho que tem que ser feito da mesma maneira como as vacinas do Programa Nacional de Imunização. Em relação a quem não concorda com isso, realmente isso me deixa um pouco triste, tá? O Brasil é um modelo, é uma referência mundial no Programa Nacional de Vacinas, a população adere. Agora, você ver lideranças fazendo discursos contra a vacina, realmente isso atrapalha a cabeça das pessoas, as pessoas ficam confusas, as pessoas ficam com dúvidas e certamente isso será um fator dificultador para o avanço na vacinação neste grupo de etário que ainda não foi contemplado com essa vacina. Eu queria fazer uma última pergunta para encerrar. O chefe da OMS disse que em 2022, nós podemos marcar o fim desta pandemia no mundo. Mas para isso, que nós temos as ferramentas, mas para isso nós precisamos de uma distribuição igualitária de vacinas. O maior problema no mundo são essas barreiras sociais que foram interpostas, ou seja, os países pobres que não têm acesso à vacina, e isso vai gerar novas cepas. Então, para a gente acabar com isso de uma vez por todas, nós precisamos de um equilíbrio social? Atingir o equilíbrio social, eu acho que é muito mais difícil do que controlar a pandemia. O que eu acredito é numa melhor coordenação. Nós estamos entrando no 3º ano dessa pandemia e até agora nós não vimos uma coordenação a nível mundial para tentar controlá-la. Se de um lado a Organização Mundial de Saúde tem um discurso adequado, os países ainda não se organizaram para que esse discurso e essas solicitações da Organização Mundial da Saúde funcionem de maneira correta. Individualmente, nós vemos, o Brasil demorou para fazer uma campanha de vacinação, mas a população está sendo vacinada, agora esse novo grupo será imunizado. Entretanto, concordo com toda a posição da Organização Mundial da Saúde, agora, sem uma coordenação, sem que todos os países se unam e direcionem uma vacinação em massa para todas as pessoas do mundo inteiro, realmente o controle dessa pandemia será mais difícil. E o que nós temos que levar em consideração é que chegando o fim da pandemia, esse novo coronavírus, ele não vai deixar de circular no planeta. Então, nós temos que ficar organizados para novos surtos, novas epidemias, novas variantes, o desenvolvimento de novas vacinas, o desenvolvimento de drogas que sejam eficazes contra o coronavírus e, principalmente, que sejam acessíveis aos governos e acessíveis à população para um tratamento. Não adianta eu desenvolver um medicamento que seja eficaz, mas onde só poucas pessoas consigam ter acesso a este tipo de tratamento. Os tratamentos eles devem ser pesquisados, o investimento na pesquisa clínica deve ser feito, entretanto, o custo, o acesso a isso também deve ser um fator fundamental de quem desenvolve, quem pesquisa isso, para que a gente consiga controlar nos próximos anos essa doença. Nos microfones da Jovem Pan, o infectologista Adilson Westermer, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um ótimo domingo. Bom domingo para vocês também.